Aleluia. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um dia, reunidos para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. É um privilégio quando nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Pai. Amém? De podermos estar aqui para adorar o nome do nosso Pai, do nosso Abba Pai. Aquele que cuida de nós, aquele que conhece os nossos corações, aquele que vê todas as coisas, que conhece todas as nossas necessidades. E nós cremos que Ele está aqui nesta noite, amém? Ele está aqui e eu creio que o Senhor tem algo lindo, maravilhoso para derramar nos nossos corações aqui nesta noite, amém? Eu creio que você passou um dia abençoado com o seu pai, ou aquele que não tem o seu pai, mas nós temos o nosso Abba Pai, nós temos o nosso Pai Celestial, aquele que cuida de nós, aquele que não nos deixa de maneira nenhuma, aquele que está do nosso lado a todo momento, aquele que não nos abandona, aquele que no momento em que nós necessitamos e que nós gritamos por Ele, que nós chamamos por Ele, Ele está pronto para nos ouvir e para receber aquilo que nós estamos clamando a Ele. Quero deixar uma palavra aqui no livro de Salmos 46, que diz assim no primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Graças a Deus, o nosso Deus está conosco. Então nós não devemos temer, nós não podemos temer, nós não podemos ficar amedrontados com tudo que está acontecendo, porque quando nós cremos, nós colocamos os nossos joelhos no chão, nós erguemos a nossa voz e clamamos o nosso Pai, que tem todo o poder de nos ouvir e trazer vitória e graça para as nossas vidas, para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso bairro. Nós cremos no nosso Pai Todo-Poderoso, é Ele que faz todas as coisas. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, e agradecer a ti, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Pai, nesta noite, a oportunidade que nós temos, ó Pai, de clamar o teu nome, de invocar o teu nome, de ter a certeza e clamar a ti, Senhor, que tu és o nosso Pai, tu és o nosso Abba Pai. Hoje se comemora, Pai, o dia dos pais, mas nós sabemos, ó Pai, Senhor, que nós temos o Senhor como um Pai todo-poderoso, aquele que cuida de nós em todo momento, Senhor. Nós
estamos felizes sim por este dia, por comemorar este dia tão grandioso, Senhor, comemorando o dia dos nossos pais da terra, mas todos os dias, ó Pai, também nós comemoramos a Ti, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua gloriosa luz. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada, Jesus, por ter vindo na terra para nos salvar, para trazer vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite para poder desfrutar de tudo aquilo, Pai, que o Senhor também tem para derramar em nossos corações. Nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para louvar o Teu nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa oração diante do Senhor nesta noite, e que chuvas de bênção possa ser derramada sobre este lugar, alcançando vidas. Ó Pai, também nesta oportunidade eu clamo ao Senhor mais uma vez: alcança a vida, Senhor, dos pastores, da vida da pastora Simone, do pastor André, Senhor, e de toda a sua família, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, ó Pai, nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor já está cuidando, que o Senhor já está trabalhando, e o Senhor é aquele que, por mais que nós olhamos, ó Pai, parece estar tudo fora do lugar, o Senhor é aquele que faz perfeito. Obrigada, Jesus. Sinta-se, ó Pai, venha, Senhor, sobre este lugar. A casa é tua, opera como tu queres e fala aos nossos corações, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, ó Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Continue a adoração do Senhor em ti. Cativa o Senhor. E aproveite que nesse momento faça a sua oração pessoal de entrega, onde nós somos a oferta. Eles aqui te adorar, Rei da glória. Hoje amamos, som do meu coração, Senhor. Som do meu coração divino.
És
Existe um relógio de Deus na nossa vida.
sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu gostaria de chamar agora aqui as crianças, aqui à frente, nós vamos orar. Só um pouquinho. Se você puder fechar os seus olhos, estender suas mãos aqui para eles. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada criança aqui, Senhor, que representa essa nova geração, essa geração que vai muito mais longe do que nós, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida deles, Pai, que eles recebam o ensino do Senhor a cada dia, que eles recebam uma boa semente, Senhor, e que o inimigo não roube essa semente, Pai, mas que frutifique no coração deles, Deus, até a sua vida adulta, Senhor, que o Senhor venha preparar os caminhos dessas crianças, Pai, em nome de Jesus, amém. Bem, você pode se sentar. Quero chamar aqui a pregadora da noite, Priscila Barbão. Louvamos a Deus pela vida da Pri. Eu sempre falo para ela que quando ela ministra na escola, né, profética, às vezes que ela ministrou, é muita sabedoria, muita graça da parte do Senhor. E quando ela prega também, ela traz sempre um ensino, né, para nós. E nós agradecemos ao Senhor pela vida dela. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos pela vida da Pri, Senhor, por tudo que ela representa, Senhor, no Teu reino, tudo aquilo que o Senhor já cingiu ela, Pai, de autoridade, Senhor, no Teu nome, que o Senhor venha fazer com que ela transborde nessa noite sobre nós, Senhor, a Tua palavra, o ensino, Deus, a clareza daquilo que o Senhor quer compartilhar nessa noite conosco, Pai, que o Senhor venha abençoar, Deus, que a boca dela seja cheia das palavras do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Pegar o gancho que aqui ministrou um pedaço, e foi tão lindo aquilo que a gente viveu no domingo, né? Que quando a gente começou a orar ali, o Senhor ele me deu uma visão, e nessa visão o Senhor me deu, né? Que a profética a gente vive assim muita loucura, né? Ele já tinha me dado uma visão de uma jaqueta
alguns meses atrás. E eu falei assim, Senhor, e eu falei assim, Senhor, eu quero pintar essa jaqueta quando eu estiver vivendo, ou começando a viver essa palavra que o Senhor me deu, né? Porque na visão eu via uma borboleta e escrito na asa dela, eu nasci para ser livre. E quando a Gui começou a orar aqui, o Fer estava aqui em cima, começou a orar, eu me vi aqui com essa jaqueta. Eu falei assim, será, Senhor, que chegou o tempo de viver esse tempo mesmo, né? Porque tantas outras vezes eu achei que tinha chegado esse tempo, mas ainda não era a hora, assim como a Rose ministrou, né? Existe um tempo para todas as coisas, né? E daí quando a Gui acabou de orar, eu vim aqui e falei assim, amiga, ora aqui por mim, né? E eu orei assim no meu íntimo, Senhor, se realmente for esse o tempo, né? Confirma através de uma testemunha, né? E a Gui adorou exatamente a visão que o Senhor me deu sobre esse tempo de liberdade. E durante essa semana, o Fer me chamou para ministrar e eu falei assim, Senhor, o que eu vou ministrar? Não tem palavra. E daí o Senhor me lembrou dessa palavra. Eu nasci, nós nascemos para ser livres em Cristo. E esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado para viver. Essa é a hora. Eu falei assim que essa semana, eu e minha casa, a gente viveu um tempo de cura. Gente, eu estou bem chorando. Tão grande. E eu e meu marido, a gente estava conversando, falando assim, Senhor, como é que a gente conseguiu chegar aqui? Como é que nós conseguimos? Se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia, nós não estaríamos aqui. E a gente relembrando ali tudo aquilo que a gente passou e como a graça de Deus foi poderosa para nos sustentar até o dia de hoje. Né? Existe um tempo certo para todo propósito debaixo da terra. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor Ele nos sustentou, porque nós permanecemos nele. Então eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio 8. Abre sua Bíblia, eu vou usar a versão NVB. Deuteronômio 8. Deixa eu abrir aqui. Que fala assim, Deuteronômio 8:2. Todo mundo achou? Lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho, através do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. E quando o Senhor lhe fala assim, lembra, né? A gente volta lá atrás, né? Diante de promessas tão grandes, começou em Abraão e Sara, dois improváveis. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero que você se lembre. Se lembra de onde o Senhor te tirou? Quem você era no dia que Ele te resgatou com mão forte? Quem era você naquele dia? Então nós vemos que Abraão e Sara, diante de todas as impossibilidades ali, eles são convidados, né, a participar dos propósitos eternos do Senhor. E em meio às impossibilidades ali, né, eles até tentaram dar um jeitinho. Quantas vezes a gente tenta ajudar Deus nos processos, né? Quantas vezes nós tentamos ajudar Deus nos nossos processos? Eu lembro que eu sempre tive muito problema no útero, assim, e todas as vezes que eu internada, acontecia um problema, os médicos, eles sempre falavam assim pra mim, você sabe que você não pode ser mãe, né? Você sabe que se um dia você pensar em querer ter filho, você vai ter que fazer um tratamento muito sério e ainda assim vai ser muito difícil. E parece assim que aquilo desmoronava dentro de mim, porque uma das coisas que era o meu sonho era ser mãe. E era como se cada vez que eu fosse ali naquele médico, aquele sonho ele era roubado de mim. Quantas palavras você ouviu, né, na sua caminhada, na sua jornada,
povo ele vira escravo ali no Egito. E eu acho interessante que quando o Senhor ele vai falar sobre liberdade na Bíblia, ele vai falar exatamente sobre esse povo, que está lá em 2 Coríntios 3,17, que ele usa o exemplo de Moisés, né? Ele fala assim: o Senhor é o Espírito que lhe concede vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, nós somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais parecidos, mais semelhantes a eles. Então daí a gente vai perceber que todos esses processos que a gente vai passar, que aquele povo passou, é tudo para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos mais semelhantes a Ele, né? E daí você vê aquele povo, Deus levanta Moisés, um gago que nem sabia falar, mas aquele homem, ele obedeceu. Você vai ver isso em comum com todos os grandes homens de Deus. Homens falhos, porque a Bíblia não esconde o pecado de nenhum deles, as fraquezas, mas eles foram homens que permitiram que a glória do Senhor se manifestasse através da fraqueza daqueles homens. Porque você vê que quando o Senhor aparece ali na sarça e chama Moisés e fala assim: você vai libertar o meu povo. Aí Moisés, o que ele já olha? Qual que é a primeira coisa que a gente olha para nós? As nossas impossibilidades. Aquilo que ainda falta, aquilo que o Senhor ainda não gerou na nossa vida. Quantas vezes nós somos como Moisés, ao invés de olhar para a grandeza do Senhor, a gente olha para nós e a gente vê tantas impossibilidades. E ali Moisés, ele fala assim: Senhor, eu não sei nem falar. E diante de tantos milagres ali que o Senhor fez, pega o seu cajado, joga no chão, vira uma serpente, a mão fica leprosa, daí a mão sara. Ainda assim, aquele homem, eu imagino como que deve ter sido para ele vencer o espírito do medo, o espírito da intimidação, que foi aquilo que a Gui pregou no domingo. Mas o Senhor enviou Arão para ajudar ele ali naquele processo, e ele foi. E chegou lá, quantos processos, né? 10 vezes, 10 pragas, até que Faraó libertasse aquele povo. E quando eles pensavam que eles estavam livres, Faraó, ele faz uma emboscada na frente de um mar impossível de atravessar, mais de 2 milhões de pessoas, tirando mulheres, crianças, isso daria, né, muitas pessoas. Quando eles olham para trás, um exército inimigo, né? Enquanto eu estou falando aqui, vai lembrando da sua trajetória, aquilo que o Senhor fez na sua vida, quantas vezes Ele te livrou, quantos livramentos. E aquele povo olhou para trás e falou assim: meu Deus, agora a gente vai morrer. Quantas situações a gente passou, que a gente achou que não ia ter mais solução. E quando a gente achava que não tinha mais solução, o Senhor, Ele faz uma solução brotar da impossibilidade, daquilo que é impossível. Quantos milagres a gente já viveu até chegar aqui. Quantas vezes a gente chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu já nem acredito mais. Isso não é mais possível de acontecer na minha vida. E daí Moisés vai lá, coloca o cajado no mar. E aquele mar abre. E aquele povo passa por aquele mar com pés enxutos. Quantos milagres a gente já testemunhou? Eu sei que se eu sentasse com cada um aqui, quantos milagres a gente poderia compartilhar daquilo que o Senhor fez na vida de cada um que está aqui presente. Milagres sobrenaturais. Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor, foi uma paixão assim tão louca. Eu vivi tanta, gente, mas tanta loucura. E nesse período, um espírito de morte ele me atormentava. Parece assim que aonde eu estava, ele ficava tentando me matar. Porque quando a gente conhece o Senhor, o inimigo ele tenta todo o tempo roubar, porque ele sabe quem a gente pode se tornar em Cristo. Então ele fica ali à espreita, ao derredor, tentando roubar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então aquele povo atravessa aquele mar com os pés enxutos, da impossibilidade, daquilo que era impossível, o Senhor faz um milagre. E aquele povo chega do outro lado.
eles chegam em um deserto. E daí a gente percebe que eles foram pessoas, que eles foram gerados no deserto para viver um tempo de liberdade. Um tempo onde existiu uma terra prometida, onde existiu uma terra, depois a gente vai continuar lendo. Aqui, vamos continuar lendo aqui, em Deuteronômio 3, que é sobre esse processo que eles passaram no deserto, Deuteronômio 8:3, que fala assim: ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu, e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como o homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, não deixem de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais, que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas e figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. E aqui você vai ver nessa trajetória que esse povo passou. Eles passaram fome, mas o Senhor não deixou faltar a palavra que sai da boca dele. Quantas situações financeiramente difíceis a gente passou, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Ainda que todas as circunstâncias, gente, eram contrárias, o Senhor, Ele nos sustentou. Eu lembro que quando o Senhor, Ele pediu meu serviço, a primeira coisa que o meu marido falou foi assim: meu Deus, nós vamos passar fome, porque não vai dar, o nosso orçamento não vai fechar. Como é que a gente vai fazer? E foi difícil. Foi um ano assim que tinha dia que eu falava assim: Deus, eu posso trabalhar, as contas tudo atrasadas, mas esse período de deserto é onde o Senhor gera em nós, mostra para nós que tem no nosso coração e nos corrige como um pai. Porque o Senhor, Ele não desiste de nós. Quantas vezes a gente quis desistir no meio do caminho, mas o Senhor, Ele nunca desistiu de nós. Ele sempre nos atraiu nesse lugar de deserto para nos ensinar como um pai que corrige, como um pai que ama. Ele não vai deixar a gente, não vai permitir que a gente permaneça naquele erro. E eu lembro que aquele ano eu falava assim: Senhor, eu poderia trabalhar, não precisaria estar vivendo essa humilhação. Só que o Senhor, Ele queria moldar no meu coração uma confiança. Não era a força do meu braço que me sustentava, era a mão poderosa do Senhor. E quando às vezes eu ia com as contas lá na sala, eu falava assim: Senhor, eu podia trabalhar para pagar, mas o Senhor, por obediência, eu não estou trabalhando. Não tem nada de errado com você estar trabalhando. A única coisa que tem de errado é se o Senhor pede isso como um sacrifício e você desobedece. Aí a sua vida vai ficar paralisada. Mas no meu caso, o Senhor, Ele me deu uma ordem clara, que era para me sacrificar o meu serviço e para mim ficar esse tempo com Ele, que Ele me ensinaria nesse deserto. E daí eu falava para o Senhor: Senhor, eu posso trabalhar e pagar essas contas. Eu não preciso dessa humilhação. Mas só que o Senhor, Ele queria me ensinar a confiar totalmente nele. Então, às vezes, alguns processos que quando a gente está passando, a gente nem entende aquilo que a gente está passando, mas é porque o Senhor, dentro do nosso coração, Ele está moldando. Eu lembro que teve um dia que eu estava na sala, a Rafa, ela tinha uma bebezinha, tinha acabado de começar a andar, e estava tocando aquela música do Diante do Trono. Pai, meu Pai. E eu não sei quantos aqui, né? Eu tive uma paternidade. O pai do meu pai, ele morreu quando ele era criança. Ele foi criado pelos irmãos. Então, meu pai, ele não foi um modelo de pai, né? Segundo a Bíblia, ele também não era cristão. E eu nunca coloquei esse peso sobre ele até que o Senhor curasse minha paternidade. Porque eu falava assim: eu sou filha, ele devia cuidar de mim, ele deveria ter feito melhor, ele deveria ter feito mais. Mas ele me deu aquilo que ele recebeu, que foi bem pouco. Ele tinha 7 anos quando o pai dele morreu.
E eu lembro que nesse processo o Senhor ele falava assim para mim, a Rafa na sala, o espírito de paternidade ele desceu ali naquele ambiente, foi assim como se após aquele período de seca, de dificuldade, de deserto, daquele deserto bem difícil mesmo, é como se o Senhor viesse naquele lugar que ninguém estava vendo. A única testemunha, a única pessoa que tinha ali era minha filha de 1 ano, que ela nem vai lembrar desse dia. E eu lembro que ela entrou, o Senhor, eu senti como se Ele estivesse cravando no meu peito, assim, eu sou seu pai, eu cuido de você. E a Rafa entrou na sala e ela começou a dançar, desde pequenininha ela dança. E ela começou a falar, pai, papai. Ela entendeu aquele ambiente. E eu lembro que o Senhor, quando meu pai veio, né, meu pai mora em Londres, o Senhor ele restaurou toda essa paternidade, ainda que sejam, né, camadas, o Senhor ele sempre tem coisas para tratar no nosso coração, mas foi tão lindo quando o Senhor restaurou isso na minha vida, porque o ministério ele nasceu disso, dessas renúncias. Um dia, uma amiga minha ela pediu para mim pintar uma bandeira, e enquanto eu estava pintando, o Senhor falou assim, foi para isso que eu te chamei. E eu falei assim, Senhor, calma aí, senta aqui comigo, o que está acontecendo? Como assim o Senhor me chamou para isso? Para que o Senhor te chamou? Talvez você chegou aqui e você ainda não tenha um chamado, um propósito claro, mas e você que já tem? Que o Senhor já falou claro para você qual é o seu chamado? O que você tem feito com isso? Você tem desenvolvido esse dom para que outros sejam alcançados para a glória do Senhor? Eu lembro que eu falei assim, Senhor, não sei nem o que eu faço com esse dom aqui que o Senhor me deu. Eu sei pintar, mas como é que eu vou usar isso para manifestação da sua glória? E Ele falou assim, eu vou te ensinar. Porque quem dá o dom é o Espírito Santo e quem nos ensina como usar e manifestar sobre a terra é o Senhor. E eu lembro que foi uma jornada assim de descoberta, aprendizado, o Senhor foi me conectando com pessoas, né? Então qual que é o seu chamado? Para que o Senhor te chamou? Quais são as áreas de influência que estão ao seu redor? Na onde o Senhor te colocou? Eu lembro de um dia que meu marido falou assim, meu Deus, até você é uma pessoa que você não pode duvidar do chamado que Deus colocou na sua vida. Porque é tão claro como a luz do dia. Não tem nem como você duvidar, e realmente. Mas quantas vezes no meio do caminho a gente quer abrir mão daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, por causa das dificuldades, por causa desses períodos de deserto. E a gente não entende que o Senhor ele quer moldar em nós um coração manso, um coração ensinável, um coração submisso e rendido à vontade dEle. Porque a vontade dEle, ainda que a gente não entenda, é boa, perfeita e agradável. E ainda que você se ache tão pequeno, assim como todos os grandes homens de Deus, se você se colocar nesse lugar de obediência, assim como esses homens fizeram, ainda que eles tivessem, né, impossibilidades, eles deixaram a graça do Senhor ser aperfeiçoada nas fraquezas deles. Então eles conseguiram viver aquilo que o Senhor preparou na vida deles. E o que é significado de liberdade? Porque você vê um povo indo para um deserto, um povo que era escravo, que não tinha tanta expectativa de vida. Liberdade, a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Porque a nossa vontade, a nossa carne, ela sempre vai nos levar para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E essa é a nossa guerra diária, essa não é só a minha guerra, é a guerra de cada um que está aqui. Todos os dias existe uma guerra travada. Quando, a partir do momento que você aceitou Jesus, Satanás ele vem como aquele que vai te resistir, para te derrubar, ainda que ele saiba que ele é um derrotado, mas ele não vai deixar de tentar roubar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E é de posicionamentos diários, daquilo que o Senhor vai fazer no nosso dia a dia. Coisas pequenas, às vezes a gente acha que são coisas tão grandiosas, mas é aquelas pedrinhas do dia a dia, que Ele vai moldando em nós. E quando você vê, parece que Deus já tirou uma montanha assim, de pedra da gente. E quando a gente se olha, o Senhor já transformou tantas coisas em nós, mas ainda assim, às vezes a gente insiste tanto em ficar olhando para aquilo que falta, para aquilo que Ele ainda não fez. E eu falo isso de mim, eu tenho esse problema muito grave. Tinha em nome de Jesus, né? Os amigos de Cristo tinham que ficar lá me restaurando. Para de olhar para aquilo que falta. Olha para aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Que já é tanta coisa.
Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra de onde o Senhor te resgatou? Lembra quantos livramentos? Lembra quantas vezes Ele supriu as suas necessidades? Lembra quantas vezes Ele foi um Pai presente quando você não tinha mais ninguém? Quando Ele foi consolo? Quando Ele liberou sobre você o chamado? E daí o significado de liberdade continua assim: nascido livre, alguém que não é escravo. Que não é mais escravo do medo, que não é mais escravo das incertezas da vida, que não é mais escravo do pecado, que não é mais escravo do passado. Aquele povo, ele estava sendo convidado, ele estava sendo gerado para um tempo de liberdade no Senhor. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos nessa noite. Feche seus olhos aí. Lembra agora, assim como fala a palavra, lembra? Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra de onde Ele te resgatou? Lembra de quantos livramentos? Lembra de quantas orações ouvidas, respondidas? Lembra? Lembra, filho? Lembra, filha? Lembra quantas vezes Ele foi o seu consolo, Pai presente, o amigo fiel, conselheiro naquela hora difícil? Lembra? Eu queria que você continuasse com os olhos fechados agora, e eu vou orar para que o Espírito Santo Ele te dê uma visão agora daquilo que Ele quer fazer em você essa noite. Senhor, brinda as mentes aqui agora, Pai. Leva as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, e nos dá a Tua visão. Aquilo que o Senhor pensa sobre nós, Senhor, uma visão clara, Senhor. Todo espírito de dúvida caia por terra. É o Senhor que está falando conosco. É o Senhor que está nos dando essa visão. Então nos mostre essa noite, Pai. Compartilhe conosco o Teu coração e a Tua visão. Queria que você guardasse isso, que a gente vai falar sobre ela no final. Eu vou falar para você aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Guarda isso, essa visão que o Senhor trouxe na sua memória agora. Não sei aquilo que o Senhor acredita que vai ser diferente para todo mundo, talvez seja igual. Então o Senhor, Ele é aquele que gera em ventres estéreis, assim como Abraão e Sara. Ele é aquele que pega um irmão rejeitado, que muitos irmãos tinham inveja dele, e levanta ele como governador do Egito, para saciar a fome, para matar a fome, para que todo um povo não fosse dizimado da face da terra. Ele é aquele que chama Moisés para resgatar esse povo, um homem gado que nem sabia falar, para liberar mais de 2 milhões de pessoas. E daí você vai ver nessa história de grandes homens de Deus, que não pararam nas suas impossibilidades, mas que permitiram o Senhor moldar neles o caráter de Cristo. E eles tinham uma coisa em comum: todos eles eram improváveis, assim como nós. Às vezes as pessoas elas entram aqui e parece que a gente é tão improvável, né, para aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Até a gente tem esse olhar sobre nós: meu Deus, a gente é tão improvável, como é que o Senhor vai fazer tudo isso que o Senhor tem para fazer? Mas eles tinham uma coisa em comum: eles eram conduzidos pela voz do Espírito e eles obedeciam ao Senhor. Por mais que eles tinham as impossibilidades, eles não paravam nas impossibilidades, mas eles correspondiam à voz de Deus e eles continuavam a caminhar naquilo que o Senhor tinha para eles. Então eles foram homens e mulheres de Deus, que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, por mais que as circunstâncias não estejam como nós achamos que estaria melhor assim, estaria melhor assado, porque a gente sempre tem aquela perspectiva, se o Senhor fizesse tudo isso assim do meu jeito, o Senhor já está lá no seu futuro, Ele sabe o que a gente precisa, Ele já viu, Ele já está lá, então Ele sabe o que é melhor. E às vezes o nosso coração é tão teimoso em se render à vontade dEle. E daí eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas 4:1. Fala assim, de novo, essa palavra: lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele tem de
fazer aquilo que os seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominavam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, aos corações de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo que tem. Então eu quero que frisar esse começo. Lembrem-se, porém, disso. Quando um pai morre e ele deixa uma herança, ainda que o filho ele tenha direito sobre aquilo, se ele não atingir a maturidade, aquilo que o Senhor quer gerar na vida dele, ele não vai poder desfrutar daquela herança, porque ele ainda é uma criança. Ele não tem noção daquilo que ele vai fazer com toda aquela herança. E quando Cristo morreu, é como se o Pai compartilhasse conosco essa herança celestial. Mas essa herança são para os filhos maduros, aqueles que foram gerados no deserto para viver esse tempo de liberdade, aqueles que se submeteram aos processos dolorosos e difíceis. E toda aquela mentalidade daquele povo no deserto é como se Deus fosse deixando, sabe, aquela mentalidade de escravo para trás, aquela mentalidade do que falta, sempre do que falta. Aquele povo tinha saudade até do Egito, gente. Falava, se a gente estivesse lá no Egito, a gente já está melhor. Mas o Senhor foi deixando que aquela mentalidade morresse ali naquele deserto, para levantar uma nova geração, aqueles que são nascidos do Espírito de Deus, para que aquelas pessoas que nasceram no deserto, eles pudessem viver esse tempo de liberdade e assumir a herança que o Senhor deu para nós. Mas quantos de nós ainda temos brigado com Deus por causa daquilo que está acontecendo com a gente, que a gente não entende? E daí às vezes a gente está igual aquele povo no deserto, rodando em círculos, e a gente não sai do lugar, porque a gente quer entender, porque a gente quer resposta, porque não aconteceu do jeito que a gente queria, porque a gente ainda está no deserto, porque a gente ainda está vivendo um tempo de sequidão. Ainda que o Senhor suprisse todas as coisas, o coração daquele povo ainda estava naquilo que faltava, e não na terra que o Senhor estava levando eles. Tanto é que quando aqueles espias vão lá para ver aquela terra, e eu sinto que esse é um tempo que o Senhor está preparando o nosso coração para a gente tomar posse daquilo que por tantos anos a gente almejou, por tantos anos era só uma visão de longe. Não sei se Deus deu visão, sonhos, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Parece que quando a gente se encontrou, começou a ficar mais perto, e quando a igreja nasceu, está mais perto ainda de acontecer. Então aqueles espiões, eles foram lá ver a terra, sabe as visões que o Senhor já te deu, daquilo que Ele vai fazer na sua vida, daquela boa terra que Ele vai te levar, um casamento restaurado, um filho que vai voltar para os caminhos do Senhor. Eu não sei o que é a sua terra prometida, aquilo que você está esperando, mas existe uma terra prometida, e se nós somos amigos do Senhor, você vai ter um vislumbre da terra que Ele está te levando, você vai conseguir ver. Só que quando aqueles espias, eles foram para aquela terra, 10 voltaram. Não, eles não conseguiram. A mente deles, a mente de escravo, não conseguia enxergar aquilo que o Senhor queria fazer. Eles só viram gigantes. Não, se a gente for para lá, a gente vai morrer. É muito gigante. Às vezes eu pensei, em nome de Jesus, eu não vou pensar mais. Quando Deus mostra aquilo que Ele vai fazer, parece assim que a gente vai enfrentar tanto gigante. Mas só que a gente tem que olhar como Josué e Caleb. Não, que terra boa que o Senhor vai levar. Que terra que emana leite e mel, que terra de frutos, que terra onde pessoas vão ser restauradas, que terra onde Deus vai libertar pessoas. Ele vai primeiro fazer essa libertação em nós, para depois fazer naqueles que o Senhor vai trazer. Mas às vezes a gente está igual os 10 espias. Meu Deus, tem tanto gigante lá,
em círculo, porque isso vai dar trabalho demais. Mas aqueles dois homens, eles olharam aquilo que tinha de bom, aquilo que o Senhor ia fazer, quais eram os propósitos. Eles olharam para o tamanho do Deus dele. Não, diante do Senhor, aqueles gigantes são como gafanhotos. Não somos nós, somos como gafanhotos, assim como Davi. Quando Davi, ele viu aquele gigante, gente, Davi não olhou para o tamanho dele. Existiam guerreiros poderosos. Ninguém teve coragem de ir. Mas Davi, ele falou assim, eu não vou combater você em meu nome, é no nome do Senhor. Não sou eu que estou lutando com você, é o Senhor. E aquele menino, ele tinha tanta convicção daquilo, do Deus que ele servia, ele falou, e eu vou a ti em nome do Senhor. E ele derrubou aquele gigante, ele arrancou a cabeça daquele gigante. Um simples menino, sem armadura, pessoa mais improvável não tinha. Rejeitado da família, ninguém esperava aquele menino para comer, estava lá esquecido no pasto. Mas existia um Deus que via o coração daquele menino. Enquanto ele estava ali, ele dava vida até por simples ovelhas. Ele não deixava nenhuma ovelha do seu pai se perder. Olha o coração daquele menino. Enquanto ele fazia coisas simples do dia a dia dele, simples, que ninguém dava valor na família dele, daquilo que ele fazia, nas pequenas atitudes diárias. Mas existia um Deus que via aquele menino todos os dias. E é esse Deus, um dia levantou Davi, para não ser mais pastor de ovelhas, mas para que ele fosse pastor de todo um povo, para que ele liderasse o povo do Senhor, para a vontade do Senhor. Então Davi também é mais um exemplo que a gente tem na Bíblia, que não olhou para a impossibilidade. Eu não tenho armadura, eu não tenho o preparo necessário, eu sou tão pequeno. Não. Davi, ele falou, você vem a mim com carros, cavalos, sua espada, sua lança, eu vou até você em nome do Senhor. Eu não preciso ter tudo isso que todos têm. Eu só preciso do Senhor. E voltando naquilo que eu falei, e até o que eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, como é que a gente conseguiu chegar aqui, depois de tantas lutas? É o Senhor. Porque nós mesmos, na nossa capacidade, a gente nunca vai conseguir. Mas nós temos um Deus, que Ele luta ao nosso favor, e que Ele quer liberar sobre filhos que se submetem à vontade dEle, uma herança, para viver os propósitos dEle aqui nessa terra. Então, queria que você abrisse em 2 Coríntios 5,14. Então aquele povo, ele estava sendo gerado no deserto, para que uma nova vida desse lugar, para que eles deixassem aquela velha vida. O passado ele vai ser apenas uma lembrança, um testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas hoje existe um convite do Senhor para que nós olhamos para frente, assim como esse quadro aqui. Tudo aquilo que nós passamos serviu como aprendizado, serviu para que Ele gerasse no nosso coração essa maturidade, essa convicção dos propósitos do Senhor. Então, que hoje você entenda isso, que você seja curado. Eu lembro que na comitiva eu ministrei sobre as marcas de Cristo. E naquele dia parece que tanta gente foi curada, e eu falava assim, no meu coração, Deus, o Senhor está curando todo mundo, eu estou aqui. Sabe? Aquelas marcas de processo, eu estou aqui sangrando, o Senhor está curando, e eu estava ministrando isso. As pessoas estavam sendo curadas, e eu falava assim, meu Deus, que dia que vai chegar a minha vez? Mas eu estava ali por uma obediência do Senhor, cumprindo os propósitos dele. E essa semana eu fui curada dessas marcas, porque existe um tempo determinado. Se a gente permanece no Senhor, a gente não desiste. Então esse quadro, quando eu pintei ele, foi o dia que nasceu, na Casa do Pão. E eu sinto esse convite do Senhor, para que a gente lembre do passado. E eu lembro que um dia eu tive um sonho, quero compartilhar com vocês, e era como se eu fosse um beija-flor. E o beija-flor, ele tem uma característica, não sei se vocês já repararam ele voando,
ele voa para trás, sem olhar para trás. Então é sobre isso que o Senhor, é sobre esse convite que o Senhor está nos convidando essa noite. Nós vamos ter acesso ao nosso passado, mas a gente não vai mais permanecer lá. A gente precisa olhar para aquilo que o Senhor vai fazer. E eu lembro que esse beija-flor, ele voava assim, e ele passava em situações da minha vida, só que ele voando assim, e eu via as situações, os processos que eu passava, até que, né, ele voltava, todo esse processo, que é o que a gente está fazendo aqui, lembrem-se daquilo que Deus fez na sua vida. E ele voltava até quando eu conheci Jesus. Nossa, foi muito legal esse sonho, porque daí eu via situações assim na minha vida, sabe? E de repente, quando ele chegava no último lugar, assim, ele voava até ele entrar dentro de uma igreja. E eu lembro que ali era como se fosse o cumprimento de um propósito. Então, olhar para tudo aquilo que o Senhor fez, mas com o coração grato e não olhando para trás, para aquilo que ainda falta, para aquilo que ainda falta o Senhor fazer, mas como um testemunho de vida daquilo que o Senhor já fez na sua vida, daquilo que você venceu, para que essa convicção entre no seu coração, que você, assim como Esther, nós somos preparados para um tempo como este. Mas se a gente ficar olhando as impossibilidades, aquilo que falta, a gente não vai conseguir viver, porque o Senhor ele já nos preparou para esse tempo. Eu sinto essa liberação do Senhor, tudo aquilo que a gente viveu até hoje, é como se tudo cooperasse, para que nós chegássemos nesse momento, assim como fala a palavra dele, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo cooperou. E gente, é tudo, Deus ele não despreza nada, as coisas ruins, as coisas boas, o Senhor ele usa tudo para a manifestação da glória dele, ele usa tudo. E daí quando eu pintei esse quadro, eu lembro que o Senhor ele me deu essa visão, e se vocês veem, essa ovelha não está olhando para trás, ela está olhando para Cristo. E existe um caminho preparado, existe uma boa terra, a qual a gente vai entrar. Mas se a gente fica nessa, a gente não está tão preparado, a gente não está mesmo. Você vai ver esses grandes homens de Deus, nenhum deles estava pronto e preparado. Mas eles obedeceram a voz do Senhor quando o Senhor chamou eles. Eles não paralisaram lá atrás. Davi, imagina Davi, gente. Aqueles irmãos tudo rejeitando ele. Quem salvou aquele povo, inclusive os irmãos da mão daquele gigante, foi Davi. Imagina se Davi ficasse lá. Não vou lá derrotar esse gigante não, porque meus irmãos nem me amam, eles me rejeitam. Vou não. E daí, os planos do Senhor? Talvez Deus levantasse outro, mas Davi disse, eis-me aqui. Então aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, nas nossas vidas eu acredito que é tão grande. Eu falei com o Adriano, não sei se eu comentei com ele ou com alguém, que parece assim que Deus ele está revirando a terra do coração de todo mundo. Eu não sei se vocês sentem isso. Daí esses dias eu falei para assim, princípio, eu estou toda revirada. E essa semana eu senti como se fosse assim, foi até aqui, os processos, sabe? Foi até aqui. E agora nós vamos entrar num novo processo, numa nova estação. Então, se até as árvores elas se submetem, quando Deus determina, onde está tão frio, você não vê uma árvore ela contendendo com o Criador, não, eu quero que seja outono, eu vou despedir de todas as minhas folhas. Elas simplesmente se submetem. Até a visão que eu tive, eu não sei qual a visão que você teve, foi de uma mudinha. Deixei que já nós vamos ver assim. De uma mudinha nascendo na terra. Não sei qual que é a visão que o Senhor te deu, depois você compartilha aí comigo, que eu acredito que vai testificar de todo mundo. Era uma mudinha nascendo na terra e eu falei assim, Deus, mas o que é essa mudinha tão pequenininha, verdinha, sabe quantas saem da terra? E daí o Senhor falou assim para mim, essa muda, ela é de... Você plantou sementes lá atrás, e essa árvore, ela nasceu, floresceu, ela passou por todas as estações, e ela deu fruto. E é como se o fruto dessa árvore gerasse mais uma nova semente para um novo tempo. Então o Senhor, ele quer liberar sobre nós um novo tempo, uma nova estação. Que é esse tempo de liberdade, esse tempo de fluir, não mais presos no medo, como alguém falou, não mais presos na intimidação,
intimidação. E daí até o dia que a Gui foi lá em casa, ela falou, amiga do céu, ela até ministrou sobre intimidação. Eu falei assim, Gui, mas uma coisa eu já percebi, que quando está nascendo algo, Satanás ele é mais feroz em investir contra. Porque quando está novinho é mais fácil ele arrancar da terra, é mais fácil ele arrancar uma árvore bem enraizada ou algo novo que está nascendo na terra. É muito mais fácil ele arrancar uma mudinha nova que está nascendo na terra. Só que se a gente proteger, né? O Senhor, Ele está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor é Cristo. Se a gente não se submeter às intimidações, ao espírito do medo, a gente vai proteger aquilo que o Senhor está gerando, essa nova mudinha. Então é como se cada um de nós aqui tivéssemos vivido processos, tivéssemos sido esmagados até o último. Sabe quando o trigo é colhido? Eu vejo como esse processo, Deus me trouxe isso essa noite. Como se ele fosse colhido, aí quando ele colhe, né, já é aquela dor, né? Plantou a semente, cresceu, Deus fez crescer, aí colhe. Aí quando você acha que está bom, Deus chacoalha para tirar a palha, para tirar tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que não faz parte do reino de Cristo. Para quê? Para ficar só os frutos, aquilo que você gerou no Senhor, aquilo que é eterno. Aí quando você acha, então eu sinto que a gente está assim, ó, a gente gerou muitos frutos, está cheio de trigo na mão do Senhor, sabe? E a gente não quer continuar esse processo, porque o processo que Deus quer continuar fazendo conosco, você sabe do pilão, quando você joga a semente e começa para virar farinha, para virar pão, para que nós sejamos como Cristo, para alimentar uma multidão. Então esse é o convite do Senhor essa noite, todos os frutos, tudo aquilo que a gente tirou. Agora a gente vai ser esmagado mais uma vez. Esmagado, esmagado, esmagado. Para quê? Assim como Cristo, Ele foi moído por nós. E às vezes a gente canta tantas canções, eu quero ser semelhante a Cristo, mas a gente se esquece que também tem a parte de participar dos seus sofrimentos. A gente quer só se parecer com Cristo, mas a gente não quer participar dos sofrimentos de Cristo. E participar dos sofrimentos de Cristo é quando você gera uma semente, você permite que o Senhor te esmague, para que aquilo gere uma farinha, para que o Espírito Santo venha com a água, para que a gente seja amassado, para que aquilo gere pão, para alimentar uma multidão. Então vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,14, fala assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano, igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora. E é aqui que eu queria frisar: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. E aqui, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Então é sobre esse novo tempo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que Ele fez até aqui, que você lembrou, é para que você fosse transformado para a glória do Senhor, para que nós fôssemos moldados. E não, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui ganhou asa de anjo, ninguém, porque se a gente já tivesse ganhado, a gente já estava lá no céu, gente. Se a gente já tivesse alcançado esse padrão de perfeição, Jesus já tinha levado a gente para morar lá no céu. Mas é sobre essa nova vida que Cristo quer que a gente entre, né? E a parte do profético, né? Que está sendo liberado tanto aqui, né? Sobre uma roupagem nova, sobre algo novo, né? Daí eu pintei a jaqueta, coloquei aqui sobre essa palavra. Então aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o odre velho ele não vai suportar. Tudo aquilo que a gente já viveu, o vinho que Deus já derramou, esse odre, a gente vai ter que deixar de lado, porque ele não tem mais espaço para aquilo que o Senhor vai fazer a partir de agora. O Senhor, Ele quer derramar, até o Adriano, ele teve um sonho, que
E eu falei, isso é sobre os odres, é isso que o Senhor quer nos vestir. Sobre um odre novo, para quê? Para Ele derramar um vinho novo. Porque aquele vinho velho, ele foi bom para aquele tempo, para aquilo que a gente já viveu até aqui, para os processos que a gente viveu até aqui. Mas hoje Ele precisa que nós nos vistamos, né? Desse odre novo. Por quê? Porque o odre novo, ele é maleável para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque quando Ele derramar o vinho novo, esse odre ele consegue acompanhar, ele consegue se moldar, ele vai expandir junto. Agora, se nós continuarmos com o odre velho, quando o Senhor derramar esse vinho novo, a gente não vai ter espaço para expandir. A gente vai romper. E aquilo que é tão precioso que o Senhor está derramando vai se perder. E não é para que se perca, é para que cumpra um propósito. Então, o Senhor, Ele quer nos vestir essa noite desse odre novo, desse tempo novo, dessa mentalidade de liberdade que Cristo quer trazer sobre nós. Tanto tem se falado disso, mas eu vejo que esses dias parece que o Senhor está marcando mesmo isso. Então, que nós possamos, né, nos submetermos àquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que nós possamos nos render. E é difícil, gente. Eu estou aqui, eu estou junto com vocês. É tão bom aquilo que Deus vai fazer, mas só que ao mesmo tempo aquilo que Deus tem feito em nós é doloroso, é participar do sofrimento de Cristo. Eu sei que cada um aqui carrega um peso de renúncia. Eu até esses dias eu estava brincando, né, que eu queria, meu sonho era voltar a morar na Itália. E a dona Rita profetizou, eu falei, meu Deus, não era não, eu estava brincando. Mas eu tinha quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas você renunciou por amor de Cristo. Quantas coisas. Todos aqueles que estão aqui, eu acredito que todos eles carregam esse peso de renúncia. Renunciar às próprias vontades, renunciar sonhos, projetos, desejos, tantas coisas, aquilo que o Senhor pediu para nós. E tudo isso contribuiu para que nós chegássemos aqui essa noite, para esse tempo de liberdade que o Senhor tem para derramar sobre nós. Então, que nós possamos nos submeter a esse processo. Você quer subir aqui, Fer, ministrar a canção junto com o irmão? Não sei, mas a gente já ora. Eu não sei aquilo que o Senhor compartilhou no seu coração sobre essa visão. Se você quiser vir aqui na frente, a gente vai estar orando. Se você quiser se derramar, se você quiser orar ao Senhor, ou aí mesmo no seu lugar, o Senhor, Ele é poderoso, Ele vai te alcançar aí onde você está. Mas que você possa se lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Feche seus olhos, de tudo aquilo que o Senhor fez. Mas que os seus olhos não fiquem mais ali no passado, naquilo que doeu, nas feridas do passado, naquilo que não aconteceu do jeito que você queria, nas frustrações, que hoje o Senhor, Ele rompa, né, com todo padrão humano, com todo padrão de perfeccionismo, né, para que o Senhor, Ele traga sobre nós essa mente de Cristo, essa renovação, Senhor, para que nós possamos ser, Senhor, filhos habilitados, que têm uma herança em Ti, Senhor, e que vivem com liberdade aqui nessa terra. Então nos vista nessa noite, Pai, com essa nova roupagem, essa roupagem do odre novo, Senhor, para que o Senhor possa derramar o vinho novo que o Senhor tem preparado, Senhor. Então nos ajuda, Pai, nessa noite a entrar nesse lugar, porque nós nascemos, Senhor, para a liberdade. O Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos, Senhor, desfrutar dessa liberdade. Então, Senhor, que toda mente que ainda continua cativa, Senhor, que toda mente escrava caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. E nos dá, Senhor, a mente de Cristo, Senhor, para que nós possamos viver os Teus propósitos aqui na terra.
Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias da salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça e a dar a todos que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, olhos de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Eles vão reconstruir as cidades destruídas, as antigas ruínas tornarão a edificar os arrasados de geração em geração. Estrangeiros virão para pastorear os seus rebanhos. Vocês terão gente de outras nações servindo como lavradores nas suas plantações de cereais e de uvas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e servos do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se alegrarão em possuir os tesouros. Em lugar da vossa vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honra e riquezas e alegria em dobro para sempre. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a mentira. Em minha fidelidade eu vou dar ao meu povo a recompensa justa por todos os seus sofrimentos e farei com eles uma aliança que vai durar para sempre. Sim, Senhor, nós queremos declarar essas palavras, Pai, sobre nós essa noite, Pai. Que tudo aquilo que Satanás tentou roubar, Senhor, será restituído em dobro. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus, Pai, que faz tudo cooperar para o nosso bem. Então cura o nosso coração essa noite, Pai. E tudo aquilo que nós sofremos, todos os processos, Pai, que nós passamos até chegar aqui essa noite, Pai, que eles sejam cicatrizes, Senhor, para a glória e manifestação da Tua glória. O Senhor é aquele que fere, Pai, mas o Senhor também é aquele que cura. Então libera a Tua cura sobre nós essa noite e nos veste, Pai, com o manto da salvação, nos veste de odres novos, Pai, para que nós possamos suportar, Senhor, aquilo, o peso da Tua glória, aquilo que o Senhor ainda vai derramar sobre nós, Senhor. Continua nos dando discernimento e entendimento nesses dias, Pai. E nós continuamos, Pai, possamos continuar sendo conduzidos, Pai, pela Tua voz. E sobretudo, Pai, nos dá um coração manso, quebrantado e obediente à Tua voz, Pai. Que todo espírito de rebeldia, Pai, caia por terra nesses dias, para que nós tenhamos um coração submisso e rendido a Ti, Senhor, totalmente, Pai, por inteiro, porque o Senhor não quer a metade, o Senhor quer a nossa obediência por inteiro. Então nos ajude, Pai, nesses dias, a ouvir a Tua voz clara, que todo espírito do medo, Pai, caia por terra nesses dias, e que o Teu Espírito nos revista com poder, autoridade e ousadia do céu, Senhor, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos. Que todas as vezes que o nosso olhar, Pai, quiser olhar para as nossas imperfeições, lembra-nos, Senhor, da Tua glória, lembra-nos, Senhor, do Teu grande poder, porque nada aqui é sobre nós, Senhor, mas é tudo sobre o Senhor. Então reajusta a nossa visão, Senhor, coloca colírios nos nossos olhos, Senhor, e derrama, Pai, mais da Tua graça no nosso coração, para que nós possamos, Pai, Te servir por inteiro, Senhor, por inteiro. É o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, Aleluia! como eu amo Seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei.
viver os pilares, nós queremos viver aquilo que já foi conquistado na cruz, Senhor, que estão disponíveis para que nós possamos acessar, Pai, nesses dias, não confiando em nós mesmos, não confiando na nossa própria capacidade, mas crendo que aquele que chamou é poderoso para fazer a boa obra perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos encerrando e nós vamos ter agora uma apresentação das crianças. Quem é papai pode pegar o celular para filmar também, né? Shalom, igreja! Nesse Dia dos Pais, o Ministério Infantil, com essa equipe top, nosso Ministério Bisnaguinha Kids, lembrando que não está todo mundo aqui, Eric, um beijo, um ar, que Deus abençoe você, console você e sua família, mas tem uma parte deles aqui, nós preparamos com muito carinho e amor, uma profecia, nós vamos profetizar
coração dos pais. Porque nós aprendemos o que nessa linha? Os pais da Bíblia. Os pais da Bíblia, alguns pais da Bíblia nos chamaram muita atenção. E a gente quer falar sobre isso com vocês. Então vamos lá? Celebramos hoje o Dia dos Pais. Hoje vamos nos inspirar em alguns pais da Bíblia, que nos ensinam muito a ser grandes pais de fé, obediência, coragem e amor. Pais, escutem com atenção, guardem no coração e coloquem em ação. Que você seja como um pai que obedeceu a... Que você seja como... Que você seja como Noé, um pai que obedeceu a Deus e ouviu a sua voz. Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Construiu uma grande arca e salvou sua família. Que você seja como Jacó, pai formado por Deus. Jacó se tornou um homem louro após encontrar-se com Deus. Ele liderou sua grande família com fé. Que você seja com José, com o pai que aceitou, viveu os propósitos de Deus. José cuidou de Jesus, Maria, sua mãe, com amor. Jesus habilidade, seguindo as ordens de Deus. Que você seja como Jairo, um pai que tenha fé em Jesus. Jairo demonstrou grande fé ao buscar por Jesus para curar sua filha. Que você também possa buscar Jesus em oração e confiar nele em todos os momentos. Que você seja como Abraão, o pai da fé. Abraão confiou em Deus e obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Confie em Deus e siga seus planos com fé. Ele é um Deus de promessas que cuida e supre nossas necessidades. Pais, vocês são nossos heróis, nossos exemplos de fé e amor e obediência. Que Deus abençoe todos os pais que estão aqui presentes. Amém! Fala assim, ó, feliz Dia dos Pais. Fala, Pedro. Vai lá. Dia dos Pais. Amém. 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 Vocês podem agora pegar o cartãozinho de vocês, entregar para o papai, a medalha. Vamos fazer uma oração pelos pais, né? Fazer uma oração assim. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto de hoje, pela tua palavra liberada sobre as nossas vidas, ó Deus. E nós vamos te pedir, ó Pai, abençoe cada pai que está aqui, os que não estão aqui também, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo a vida de cada um deles, ó Pai. Que
eles aprendam contigo, ó Deus, a ensinar cada filho a seguir os seus caminhos, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, guiando, fortalecendo, dando saúde, ó Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. E eu também peço, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a vida de cada um, ó Pai, abençoando a nossa semana, Deus, e nos guiando, ó Pai, em segurança para nossas casas, ó Deus. Abençoe também a vida da pastora Simone e do pastor André, ó Deus, que não estão aqui conosco hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós pedimos, ó Deus, mais uma vez sobre a vida deles, vem com teu consolo, ó Deus. Esteja também conduzindo eles em segurança de volta para casa, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém.